continua a querer policiar o mundo, não pelas regras do direito internacional, mas pelo que lhe dita a sua consciência. A Ucrânia, que podia ter a paz poucos dias depois dele regressar à Casa Branca, continua a ser pressionada por Washington de uma forma que Moscovo nunca foi. E a paz continua a ser uma miragem. Na Conferência de Munique, a América, que trocou J.D. Vance por Marco Rubio, baixou o tom, mas manteve a crítica a uma Europa em decadência e confirmou que o apoio a uma extrema-direita nacionalista na Europa é a agenda comum que une os interesses de Trump e de Putin. Por cá, com um presidente eleito que criticou o anteprojeto Trabalho 21, o governo parece andar à procura de quem lhe passe a certidão de óbito do anteprojeto Trabalho 21, claro está. O empenho é tanto que a Ministra do Trabalho decidiu convocar patrões e o GT para uma reunião e manteve-a, mesmo sabendo que, por motivos de agenda, a UGT não estaria presente. Veremos se cumpre a promessa de levar este anteprojeto ao Parlamento, mesmo sem o acordo na concertação social. E se o Chega de Ventura recua para a posição inicial de apoio a esta revisão do Código Laboral. Se falhar a concertação e o Parlamento, o mais que o Governo consegue é arranjar uma desculpa sem o ónus de ter de enfrentar o Presidente logo no início do seu mandato. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia deste episódio é de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira, ponto prévio à conversa sobre o anteprojeto Trabalho 21. Para lá da discussão, mais à direita ou mais à esquerda, a legislação laboral está a precisar de ser ajustada para aumentar a competitividade da economia portuguesa? É assim, poderá ser talvez a quinta prioridade para a melhoria da competitividade portuguesa. E do ponto de vista da competitividade, convinha também ser claro relativamente ao que isso quer dizer. Quer isso dizer introduzir maior flexibilidade nas relações laborais para as empresas poderem terminar relações de trabalho em função de mudanças na conjuntura económica, poderem mais facilmente despedir pessoas para também se sentirem mais encorajados a contratar pessoas? É isso que o governo quer? Quais são as consequências disso? Será que esta ideia de tornar mais fácil o despedimento através da possibilidade de alargar o leque de empresas que se podem opor à reintegração do trabalhador ilicitamente despedido é um passo nesse sentido? Será que o alargamento dos fundamentos para a contratação a prazo é uma vontade de alargar o mais possível os trabalhadores precários, de tal maneira que, enfim, seja... Quando se contrata, sabe-se que aquele contrato morrerá de qualquer forma e, portanto, não se tem os constrangimentos de uma relação laboral estável? É isso que se quer? Se o governo o que diz é nós queremos criar um enquadramento da legislação laboral mais favorável para as empresas terem essa flexibilidade, convinha dizê-lo transparentemente e convinha também que na concertação social essas coisas fossem assim assumidas. Se fossem assim assumidas, era muito mais fácil saber se se estava a caminhar para um acordo ou não. O problema é que, como esta clareza, esta explicitação de propósitos, esta capacidade de explicar porque é que o governo entende que é necessária esta reforma para aumentar a competitividade, como ela não foi feita, isso torna toda digamos assim, esta encenação sobre a hipótese de uma negociação dentro da concertação social, uma coisa falhada. Que parece que não vai levar a lado nenhum, não é? É muito difícil perceber como é que, com todos estes passos em falso, ainda se possa ter um acordo na concertação social, mantendo, digamos assim, as características essenciais deste projeto de decreto-lei. Mas volto a dizer, o que era bom era que o governo dissesse isso. Até porque, mesmo sem dizer,
Eu acho que as pessoas estão a perceber que é isso que o governo quer. E é por isso que até um partido como o Chega, quando percebeu que os seus eleitores estão assustados com essa possibilidade, disse assim não pode passar. Viva Pedro Marcos Lopes. Se o governo e o GT não cedem nas linhas vermelhas, nenhum nem outro, fica impossível um acordo na concertação social e sobra o Chega para aprovar este pacote legislativo. O governo deve insistir e iniciar uma relação com o novo presidente com este braço de ferro. Deixa-me começar antes do braço de ferro, que é o seguinte. E o Pedro falar sobre as questões que se levantam na legislação laboral. Nós não nos podemos esquecer que numa democracia há uma ponderação de valores que tem que ser sempre em conta na maneira como nós nos organizamos, como as relações se organizam. É muito provável, mesmo que fosse provado, que era muito melhor para a produtividade, que era muito melhor para a criação de riqueza, depois a distribuição seria outra coisa, que as relações laborais fossem completamente desregulamentadas, que fosse livre o despedimento, que a contratação coletiva não existisse, que o trabalho a prazo, no fundo, fosse por defeito o que regulava as relações laborais. Mesmo que isso fosse provado, isso não era viável numa democracia, porque há um conjunto de valores que têm de ser ponderados. Não é só a questão económica. O governo compara com o que se faz noutros países da Europa, não é? Onde muitas destas coisas que está a defender já existem, não é? É verdade que são outras economias e outros salários. Não é só uma questão dos salários. Há um conjunto de relações, de questões dentro das economias que divergem. Por exemplo, aqui há uns anos houve muito debate da flexi-segurança na Dinamarca. E aqui? Não houve cá aqui, o debate foi cá. E o governo, a proposta do Partido Socialista em 2015 era um bocadinho avançar nesse sentido, do contrato único de trabalho. Sim, mas há um conjunto de aspectos dentro das economias que fazem com que a legislação laboral tenha que ser adaptada às realidades. Por exemplo, nós temos a questão da Alemanha. A Alemanha tem, em termos gerais, é fácil despedir. Só que a realidade sindical, por exemplo, e a realidade das comissões de trabalhadores dentro das empresas, faz com que o sistema alemão seja muito mais inflexível. Como se vê aqui na Europa, por exemplo, com a mesma legislação, trabalha-se de outra maneira. Nós não podemos dizer. O que nós temos que ponderar a cada momento nas democracias é um conjunto de valores que aparentemente podem colidir, mas que nós temos que preservar. Isso é que é vital. Portanto, e mais, a própria democracia ocidental, a democracia que nós fizemos no pós-guerra, nesta combinação, acordo entre a democracia cristã e a social-democracia, identificou bem a questão laboral. O trabalho não é um aspecto de sumenos importância. O trabalho é essencial nas nossas vidas, tem que ser protegido, é algo que nos dá dignidade dentro da organização social. Portanto, é preciso tirar este debate num sítio onde eu muitas vezes o vejo, que é só contam os aspectos económicos. Não é assim. A política não é assim. Em segundo lugar, o que aqui está a acontecer eu já o disse aqui, eu acho que houve uma precipitação absoluta do governo neste dossiê. Quer mostrar reformas, quer mostrar capacidade. Houve uma precipitação absoluta. Eu ainda hoje, isto é horrível dizer, mas ainda hoje eu estou convencido que se o Primeiro-Ministro não percebeu na altura bem o impacto social disto. Nós tivemos uma greve geral, foi uma greve geral que agora nós sabemos teve uma força como muito, muito, muito significativa. Isto tem importância. E repare, eu acho que o Primeiro-Ministro não reparou, porque isto vai ter uma consequência muito complicada. Está a reparar agora que ele já disse que admite... Agora está... Eu acho que sim. Muito provável que deixem cair ou que culpem a oposição por não ser possível aprovar. E a UGT já percebeu uma coisa. A UGT também há uma questão política na UGT. A UGT, quando a semana passada, ou há uma semana e meia, mandou a proposta... Que é o contrário do... Quer dizer, não tem qualquer tipo de ponto é começar com a proposta do governo. Do zero, começar. Eles perceberam bem para onde é que estava a força a encaminhar-se. E os princípios que eles defendem. O terceiro ponto é aquilo que eu e o Pedro, nós três já falamos na semana passada, é que isto não é... Isto para António José Seguro é um início que não pode apresentar qualquer tipo de dúvidas.
António José Seguro disse, e disse mais do que uma vez, que isto assim não passaria no Presidente da República. E, portanto... Sim, mas se for aprovado na Assembleia com uma maioria parlamentar, não, o Presidente da República pode votar, devolve e é aprovado. Isso é evidente. Mas a pergunta que eu estou a fazer é se interessa algum governo iniciar uma relação com o Presidente da República com um braço de ferro. Quer dizer, mais do que isso é se interessa ao governo fazer nesse contexto uma aprovação contra o Presidente da República e ao lado do Chega. É isso que eu estou a dizer. Se o Chega está disponível para ser o parceiro do governo numa reforma que é impopular e relativamente ao qual o líder já disse muito claramente que era uma coisa que não servia. Portanto, sabemos que o Chega pode dar todas as cambalhotas possíveis e imaginárias, consoante o líder do Chega aquilo que achar disse que não é aprovava, conveniente e oportuno. Aquilo que disse que não aprovava. Mas na verdade, convenhamos que jogar contando que o jogador adversário vai dar cambalhotas é uma coisa que não é muito avisado politicamente. Não, e há aqui uma questão para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República. O início da relação é mais do que isso. Tu repara uma coisa, se o Chega aprovar, nós já sabemos que António José Seguro vai vetar. Pronto. Provavelmente manda para o Tribunal Constitucional, não percebo onde é que isto também passa, se terá problemas constitucionais ou não me chego, mas o que eu sei é que se isto se mantiver assim, isto vai para o Tribunal, algumas coisas vão cair, porque o Chega já disse o não sei se vão cair ou não, Agora imagina o que é que... não é aprovado. Imagina o que é começar um mandato com algo que muito raramente aconteceu. Também é bom que se diga isto, é muito raro acontecer. Eu não tenho memória, sei que aconteceu, mas não tenho memória direta de uma norma regressar ao Parlamento. Há uma espécie de já aconteceu, não? Isso já aconteceu. Não, eu sei que aconteceu. Assim, no início de um mandato de um Presidente da República, acho mais como não me recordo. Mas eu queria só voltar ao tema que tu colocaste no início, ao Paulo Baldaia, que é o seguinte. Nós temos de facto um problema no mercado de trabalho em Portugal. Porque esse problema é desde logo a segmentação do mercado. Um conjunto de trabalhadores que tem uma relação de trabalho estável, um contrato de trabalho sem termo, e um conjunto muito grande de trabalhadores que vivem... geracional também, não é? E essa segmentação acaba por ser muito em prejuízo dos trabalhadores mais jovens, dos trabalhadores menos qualificados, daqueles mais desprotegidos. Onde existem trabalhadores pobres é naquele segmento de trabalhadores que são precários, Exato. Que são trabalhadores que estão ao abrigo de sucessivos contratos de trabalho temporário, sucessivos contratos de trabalho a termo certo ou incerto, etc. Desprotegidos sindicalmente. E esta segmentação não é uma coisa desejável, nem socialmente, nem do ponto de vista económico, porque de facto faz com que os trabalhadores que são protegidos com uma relação de trabalho estável também não queiram sair de uma empresa, mesmo que o trabalho já não seja satisfatório, mesmo que não gostem do chefe, porque têm medo que se saírem vão engrossar o número dos 50 precários. Anos, nunca mais. Nós temos também uma realidade muito complicada, que é uma pessoa que sai de uma empresa aos 50 e tal anos, etc., e que provavelmente para arranjar um outro trabalho vai ter que aceitar um salário mais baixo, não tem nenhum incentivo a fazê-lo porque vai ser penalizada na contagem de tempo de serviço e na remuneração para a sua pensão de reforma. Portanto, isto é mesmo um tema que, de fundo, devia ser tratado. Mas eu não estou a ver, e é isto que eu digo, não estou a ver o governo a explicar ao país que é isto que quer mexer, quer acabar com esta segmentação, quer acabar com a tal dualidade, quer ter o tal contrato único e explicar o que é que isso significa e o que é que os trabalhadores protegidos vão perder e o que é que o resto da sociedade vai ganhar e como é que se pode compensar isso. Eu não estou a ver essa coisa. Só estou, pelo contrário, a ver medidas que se discutem avulsamente na base de que isto é importante, porque os jovens querem, porque isto ou porque aquilo, e depois, sobretudo, com uma tendência horrível, a meu ver, que é de tornar ainda mais difícil a situação daqueles que estão na parte mais precária do mercado de trabalho, com o alargamento dos fundamentos para a contratação a prazo, com a facilitação do outsourcing,
que é, ao fim e ao cabo, basicamente essa é muito complicada, eu posso despedir uma pessoa e essa pessoa a seguir é contratada por uma empresa para ir fazer as mesmas funções, mas mais barato e sem direitos. Eu acho estas coisas que de facto são penosas, mas ao menos que fossem assumidas. E eu não estou a ver isso claramente, portanto não sei onde é que este processo vai dar, porque não vejo nem clareza de direção política, nem estratégia negocial para conquistar ou apoio político ou apoio na concertação Paulo, social. Deixa-me dizer uma coisa em relação à questão económica, a um dos aspectos da questão económica do trabalho. Nós temos em Portugal 2 problemas-chave na nossa economia, que é a falta de capital e a questão da produtividade. A falta de capital não vem para este assunto, enfim, vem muito indiretamente, mas não vem para este assunto, mas temos uma questão da produtividade. E o que se está a olhar, o pensamento que eu olho para este conjunto de normas, assim, que são muito esparsas, que não têm, na minha opinião, uma lógica interna, eu olho e não vejo nada de que diz respeito ao aumento de produtividade. Porque a produtividade depende de coisas como a formação no trabalho, a integração no trabalho, a vontade, a motivação para o trabalho, a qualificação no trabalho, não só dos trabalhadores, mas dos patrões também. E eu aqui faço um parênteses. Nós temos as entidades patronais menos qualificadas da Europa, que tem uma lógica. Nós ainda estamos em processo. Os trabalhadores normalmente são mais qualificados que os próprios empresários ou que os patrões em geral. É uma realidade que vai mudando, porque que é uma realidade lenta. Há realidade lenta. Portanto, quando se olha para este, quer dizer, onde é que eu vejo? O que é que eu vejo? Vejo que se aposta num modelo em que se pensa que gerar mais precariedade, onde se pensa que tirar direitos de negociação aos trabalhadores em sede de negociação coletiva, onde se diz que as pessoas vão ter menos ligação aos postos de trabalho, se acredita que isto gera produtividade. É isto que está aqui em causa. E eu não vejo também, não é só no governo, como o Pedro Cisa Vieira diz, que não vê uma lógica na discussão disto. Eu também não vejo uma lógica de discussão do partido da oposição e até em parte dos sindicatos. Quer dizer, se queres melhorar a situação do trabalho e que o trabalho também seja, já não é aquilo que eu disse na primeira intervenção, sobre a ponderação de valores que tem de haver numa comunidade. Quando tu olhas para o trabalho e dizes que queres melhorar a produtividade, tu tens que apresentar uma solução. Não, nós acreditamos que a produtividade melhora desta forma. O governo... A questão é que o problema, cada um apresenta a sua proposta. O problema e ela é da estruturação das propostas. Eu vou-te ser muito franco e com isto termino. Não há nada na proposta do governo que possa ser aproveitado para uma questão, para, se quisermos melhorar a nossa economia, transformá-la mais dinâmica e mais produtiva. Há uma visão ideológica muito fechada, que é uma coisa que me espanta em Luís Montenegro. E o que me faz pensar que provavelmente... é a reforma da Ministra do Trabalho. Que provavelmente Montenegro isso é algo de muito fechado e ideológico. Do governo. Também é dele. Sim, não, é dele, obviamente ele é Primeiro-Ministro. Estou a dizer que o desenho é muito da Ministra do Trabalho. Passamos para a calamidade. O país tem as atenções concentradas na calamidade provocada por este comboio de tempestades que passou por aí. Já depois de termos gravado o último episódio, antecipado pela eleição do novo Presidente da República, demitiu-se a Ministra da Administração Interna e Montenegro assumiu a pasta. Pedro Marcos Lopes, o Governo ficou a ganhar com a troca, com a acumulação de funções por parte do Primeiro-Ministro? Olha, deixa-me começar por dizer algo que me avém da minha consciência. Eu, desde há bastante tempo, percebi, ou achava, que a doutora Maria Lúcia Amaral não tinha condições para ser Ministra da Administração Interna. Não tinha condições políticas, não tinha provavelmente condições pessoais, quer dizer, havia um desfazamento entre as suas, obviamente, grandes qualificações, noutros aspectos, mas não tinha capacidade política, nem era a pessoa habilitada para este cargo. Agora, fiquei particularmente... deixa-me encontrar uma palavra fora... Eu ia dizer uma coisa horrível. Fiquei particularmente incomodado pela maneira que a senhora Ministra saiu.
ou a doutora Maria Lúcia Amaral saiu. Não é maneira de fazer as coisas pôr a correr notícias verdadeiramente inusitadas. Notícias que serviam para dar a ideia de que a senhora não sabia aquilo que estava a fazer, quer dizer, aquilo que foi descrito na revista Sábado e que foi aí que apareceu e depois apareceu noutros jornais, eram fontes evidentemente de dentro do governo que visavam descredibilizar e atirar, descredibilizar as capacidades da doutora Maria Lúcia Amaral e de torná-la o bode expiatório de tudo o que correu mal. E isso é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Porque isso já não tem a ver com política, tem a ver com seres uma pessoa de bem ou não. E isso incomodou-me. Segundo ponto, em relação que não é nada contraditório, é evidente que aparecer um primeiro-ministro com o peso político inerente, normal, que tem um primeiro-ministro, a coordenar, ou pelo menos a ser o rosto da resposta à catástrofe, tem sempre grandes vantagens. Pena é que o seu primeiro-ministro tivesse demorado tanto tempo a fazer isso. E também pena foi que, apesar dele ser neste momento o coordenador, houve, depois de tudo acontecer, bastante anarquia, e não foi só comunicacional. E eu recordo aquilo que apareceu dos apoios. Quer dizer, por exemplo, primeiro foi o spread ia ser 0. Depois ia ser 0,5 em função, já não me lembro, mas em função de um banco de estar... Sim, foi com layoff... Depois era 100%, o layoff 100%, 80%, agora é 33%. A falta de coordenação política, apesar de ser o senhor Primeiro-Ministro o máximo responsável a fazer essa coordenação, continua a ser uma desgraça. O que me faz pensar aquilo e repetir aquilo... Olha, que tanto eu e por acaso foi diferente, porque o Pedro falou da coordenação das políticas e eu falei da coordenação política. E neste caso que eu aqui disse foi coordenação das políticas e ficou evidente, não é? Não houve, porque cada um falou por si. E em termos de coordenação política, acabou por também falhar, porque quem estava a liderar o processo deixou as coisas correrem desta forma. Portanto, das duas uma, quer dizer, ou o governo percebe, ou o governo Costa, o último governo Costa, com todos os seus defeitos, e tinha os brutais. Tinha uma coisa que poderia ter resultado, não resultou, mas poderia ter resultado. Tinha um núcleo político forte e que coordenava e que, mal ou bem, era aquele que ali estava. Era ele. Não, mas tu sabias. Sim, mas neste momento mas tinha é uma ausência muito flagrante do Primeiro-Ministro em demasiado tempo. Estava muito na Europa. Deixa-me trazer o Cisa Vieira para a conversa. A espera para fazer a troca de um novo Ministro da Administração Interna só se justifica porque Marcelo não queria uma remodelação maior, acha que deve ser o próximo Presidente, ou faz sentido esperar, fazer com calma, resolver primeiro este problema e só depois tratar da sua... Isso devia ser com a Ministra. Eu acho que faz sentido. Primeiro, quer dizer... Obviamente, eu já disse aqui muitas vezes, sou amigo, sou admirador, tenho imenso respeito pela Maria Lúcia Amaral e enfim, desejo-lhe o melhor. Eu acho que ela tem uma longa vida de servidora pública, de pensadora que merece ser saudada e respeitada mesmo neste momento, que não lhe correu manifestamente bem, desde o momento em que se calhar ela aceitou o convite para ser ministra. A segunda coisa que queria dizer é que eu percebo que ela tenha saído já. Não sei se lhe pediram isso, não sei mas conhecendo-a, eu admito que ela tenha dito eu saio e é já. Porque, de facto, ela não só já não estava a contribuir para o exercício de uma função que é importante num momento como este, como, além do mais, provavelmente estava até a distrair a atenção das pessoas relativamente àquilo que eram as necessidades da resposta. Portanto, acho que saiu bem. E também acho que a substituição dela tem que ser pensada. Neste momento, o Primeiro-Ministro assumiu a função. Aliás, é evidente que assim tinha que ser. Vamos lá ver. Numa situação de emergência que tem um impacto que ultrapassa a dimensão local ou regional, a decisão política passa a ser exercida ao nível do governo e dentro do governo ao nível do Primeiro-Ministro. É assim em todas as crises e todas as situações de emergência e, portanto, obviamente, até por desenho do sistema, o Primeiro-Ministro, nesta altura, teria que ser o responsável
pela decisão política ao nível do sistema de emergência e proteção civil. Agora, também espero que isto sirva para que a escolha do próximo ministro seja uma escolha bem pensada e que, sobretudo, que o governo pense bem o que é que vai pedir ao novo ministro. Porque nós estamos... Quer dizer, o que nós vimos nestes últimos tempos é que, apesar de todos os profissionalismos, de todo o profissionalismo e a confiança que eu tenho, inevitavelmente, nos agentes da proteção civil, a verdade é esta, é que o sistema, por um lado, revelou muitas fragilidades ao longo de diversas crises que tivemos nestes 2 últimos anos. Mas também, e vou falar sobre elas, mas também o sistema está a ser mudado porque, dentro da própria visão da União Europeia e da NATO, o conceito de proteção civil está a ser revisto, menos no sentido de, por exemplo, na defesa, ao nível da NATO, menos no sentido da defesa da integridade territorial de um Estado e muito mais na resiliência das funções essenciais de um Estado. Ou seja, perante uma qualquer crise que nos afete, seja ela com origem numa catástrofe natural, seja ela com origem num ataque de natureza híbrida, um ciberataque, ou seja lá o que for, como é que cada Estado consegue assegurar a continuidade do processo de decisão e a manutenção das funções essenciais de funcionamento da sociedade e da comunidade. E isto está a ser revisto ao nível da União Europeia e da NATO de uma forma muito clara e Portugal está a fazer o seu percurso também. Mas existe um grande... Lembram-se, aliás, já falámos aqui muitas vezes, a Presidente da Comissão Europeia a dizer que era preciso ter um kit de emergência, dos exercícios que vários países estão a fazer neste sentido. Nós estamos ainda muito atrasados nisto. Portanto, há a um minha processo, mulher tem um kit de salvação imposto por ouvir o Cisavia. Há um processo de mudança que está em curso e que convinha ser integrado também na reflexão que se tem que fazer sobre o sistema de proteção civil. Temos que rever a articulação do sistema de defesa, o sistema de segurança interna e o sistema de proteção civil. E a segunda coisa é que, de qualquer forma, mesmo no nosso sistema, nós revelamos nestes últimos tempos que, precisamente, a nossa resiliência, em caso de perturbação de coisas básicas, fica muito posta em causa. As coisas essenciais que é, muito rapidamente, haver uma cadeia de comando, o fluxo de comunicações ser assegurado para haver a informação toda, a capacidade de tomar decisões de alocação de recursos e de tomar e de comunicar. Estas coisas que são críticas, na verdade, nos incêndios desapareceram, no apagão nem sequer chegaram a acontecer, agora, outra vez nas inundações, tivemos este problema. Eu tenho a sensação, querem que vos diga, que eu acho que os ministros, depois de tantas crises que tiveram nestes últimos 2 anos, continuam sem saber exatamente o que é que têm que fazer numa emergência. Há pouco tempo tínhamos os ministros a querer levar bidões de gasolina aos hospitais para o gerador funcionar no apagão. Isso foi num apagão que foi há um ano. Foi há um ano. Mas agora eles continuam sem saber o que fazer. Eu tenho a sensação que a articulação entre os agentes da proteção civil, num contexto de emergência, continua a falhar. E nós continuamos a ter, de facto, quando tu tens uma coisa que é assim, vem abaixo de eletricidade, vão logo abaixo. O abastecimento de água vai abaixo, as comunicações, todas as nossas comunicações são cada vez mais digitais. E depois não funcionam. Não funcionam, pura e simplesmente. Eles nem sequer conseguem falar entre si. Portanto, falta saber se estão a discutir agora como é que se refaz a rede elétrica, etc. A rede elétrica, a rede de comunicações, a rede de comunicações de emergência, etc. Estamos sempre a falar do Ciresp. O que é que se faz nestas situações? E, portanto, aquilo que eu penso é que eu espero que a próxima escolha de um Ministro da Administração Interna não seja só chamar uma personalidade que é reconhecida ou que tem autoridade, que pode ser ou um velho mais reformado, mas com ideia de credibilidade, ou uma pessoa com peso político, sei lá, um Soares, um Leitão, tudo isso, mas que seja uma oportunidade para o governo dizer assim, eu agora, que já sei quais são os problemas que tenho, vou escolher um ministro e vou definir um caderno de encargos, uma carta de missão muito clara. Mas isso só o primeiro-ministro pode fazer. Que já agora. Eu queria só dizer mais uma coisa. Nós temos um problema. Nós temos um sistema único de proteção civil na Europa. Não existe isto em lado nenhum. Que é um sistema que tem
é extremamente descentralizado, ou seja, tem uma centralização, digamos assim, estratégica e de decisão no topo, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas a execução é muito descentralizada, assenta nos municípios e assenta nas associações de bombeiros, que são voluntários. E falta no nosso sistema aquilo que existe nos outros países da Europa, que é profissionalização, especialização, vamos dar o salto para outro debate a partir daí. E isto, olha, mudar isto, profissionalizar a proteção civil, que se tentou fazer nos incêndios rurais, mas que agora também nestas catástrofes, implica, de facto, fazer reformas e confrontar interesses, designadamente o das associações de bombeiros. Isto é... Isto é que exige capacidade reformista e capacidade política. Deixa-me entrar com outro debate, porque o tempo vai correr. Segundo, é rápido. Porque, quero ir para um tema que tu trouxeste para o debate. Sim. Mas é rápido isto. Primeiro, sobre aquilo que o Pedro estava a dizer desta necessidade de mudar, de ter isto só cabe a uma pessoa, mais ninguém. Primeiro-Ministro. Mas ninguém. Sim. Não é ninguém que possa ser trazido. Em segundo lugar, a remodelação. A remodelação, das duas uma. Ou a remodelação serve para o governo começar a funcionar como só um governo, ou não vale a pena. E nesse aspecto, não vale a pena, porque não há coordenação, ninguém se entende. E nesse aspecto, eu insisto num ponto. O Hugo Soares é fundamental no governo. Porque o que aparece o governo entende que é fundamental para a condução política no Parlamento. O que aparece hoje, desculpa lá, mas o que interessa sobretudo na política... Um governo que é minoritário tem que ter capacidade de encontrar a política votos. É tentar ajudar as pessoas, valha-me Deus. E se um governo não tem coordenação política... Se não tem maioria, tem que procurar cada vez. Mas numa coordenação política, já se percebeu que sempre que há um problema destes, quem é que aparece? Aparece o Hugo Soares, não é no Parlamento que ele estava a fazer isto, é fora. É fundamental que seja alguém com peso político, senão fica tudo na mesma. Tudo o que podia correr mal, correu mal, e fez regressar o debate sobre a regionalização. Vários protagonistas políticos trouxeram o tema para a agenda. Nós passamos de um presidente contrário à regionalização, que aliás impôs que houvesse um referendo que acabou por chumbar a regionalização. Foi muito ativa em 94. Exatamente, no tempo de 94, não, mais à frente, 96, 97 ou 90, não. 94 estava Cavaco no Parlamento, isto foi com o Guterres. 97 ou 98, também não sei, mas foi final, na segunda metade da década de 90. 98. 8 de novembro de 98. E esse presidente vai sair e entra um que sempre foi favorável, há caminho para andar na regionalização ou com o populismo que temos. Sim, pergunta-te, Pedro Marcos Lopes, foste tu que escolheste este tema para a conversa. A resposta direta, e infelizmente, para aquilo que eu acredito, é não há. Porque ninguém, de facto, a quer fazer. Eu acho sempre... É muito curioso que este abaixo-assinado que foi feito, que Pedro Duarte esteve envolvido, é interessante, porque não é um abaixo-assinado como aos do costume. São técnicos, especialistas, há poucos políticos e portanto, aquilo tem uma dimensão técnica que muito apreciei. Mas não, porque há algo que é fundamental, que nós sabemos. Pode vir o maior regionalista do mundo para primeiro-ministro. A uma segunda-feira, à terça-feira já é contra a regionalização. Não vale a pena, quer dizer, é o que tem acontecido sempre. E agora... Mas vê-se que é também com o Presidente da República. E este Presidente da República também vai achar que há outras prioridades e não vai acontecer. Portanto, já faço aqui a previsão. Mas teria sido determinante para o que aconteceu agora? Repara uma coisa, eu não sei se seria determinante. O que eu sei é que não havia estruturas intermédias neste momento. Mas é menos este caso. Repara uma coisa, tu tens um território que está completamente, quer dizer, está abandonado no interior. Temos as pessoas a amontoarem-se junto na faixa litoral. Na faixa litoral. Tu tens problemas graves de ocupação deste território. Tu já experimentaste tudo o que não seja a regionalização, mas que não fosse. Tu já fizeste tudo. Agora tens um projeto que são estas CCDRs que por acaso gostava muito de falar delas. É a CCDR. Não. E é também o novo modelo. A descentralização que vem sendo feita nos últimos anos. Em 98 votei contra a regionalização. Sabes porquê? Porque eu estava convencidíssimo que havia outras maneiras de nós conseguirmos desenvolver as regiões, desenvolver o território
fora de uma nova organização política. Mas não é possível. E há vários argumentos. Portanto, este programa podia ser sobre regionalização. O território é muito pequeno, que é provavelmente o argumento mais estúpido que existe, não é? Que isto ia criar novas estruturas políticas. Mal era que não as criasse, não é? E cargos, sim. As pessoas que estão nas CCDRs e que podem passar sim, para... Mas mal estava que não criassem, porque a democracia é um sistema caro. Mas não é caro. Tem muito investimento, mas tem grandes resultados. Porque as ditaduras são sistemas mais baratos, mas que saem muito mais caras às populações. Portanto, estamos no terceiro. Depois, o que nós olhamos... e vemos que não é possível, através de uma legitimação popular, a um desenvolvimento daquela zona, porque isso depois não é correspondido. Nós continuamos um país estupidamente centralizado. Cada vez menos votos no interior, portanto, há claro, cada vez menos. E o país centralizado, ao contrário de muitas pessoas dizem, estão aqui 3 pessoas que não nasceram em Lisboa, até Lisboa prejudica. Isto não é Lisboa ou querer Lisboa mandar, é um fenómeno que se chamava do terreiro do passo. Quer dizer, é muito importante a competição entre regiões, é muito importante as pessoas serem legitimadas para lutarem, para poderem desenvolver as suas terras nos locais. Porque o nosso esquema de representação democrática, por exemplo, eu sou deputado de Viana do Castelo, quer dizer bola. Bola! Não quer dizer quando não é um quer dizer queijo nada. limiano qualquer. E depois, e o último argumento que eu tenho é o seguinte: há 2 exemplos que nos ajudam muito a perceber a importância da decisão no local e a importância que aquilo teve para o país. Chama-se Açores e Madeira, que tiveram um crescimento verdadeiramente notável, e as autarquias, porque as autarquias que foram demonizadas continuam a ser centros de corrupção, tudo uma treta, foram fundamentais na nossa revolução, fundamentais para o desenvolvimento para as pessoas melhor viverem em Portugal. Pedro César Vieira, faz sentido voltarmos depois daquilo que vemos e a pretexto do que aconteceu, recuperarmos o debate sobre a regionalização? Faz sempre sentido recuperar o debate sobre a regionalização, e eu devo dizer que sou favorável à regionalização, e devo dizer que é das coisas que tenho mais politicamente, instintivamente marcadas desde que me lembro de começar a pensar. Mas queria dizer também que discordo de algumas das coisas que disse o Pedro Marques Lopes, porque acho que não são esses os motivos, nem são os exemplos paralelos que a gente deve escolher para falar de regionalização. Em primeiro lugar, sobre a desertificação do território e o interior abandonado. É preciso dizer o seguinte: um dos países mais descentralizados da Europa, com regiões que são quase Estados federados, é a Espanha. E a verdade é que a raia espanhola, junto à nossa fronteira, é também das regiões mais desertificadas e em perda de população que temos. Esse é um fenómeno, aliás, muito comum às zonas rurais europeias. No sul da Itália, no leste da Polónia, em muitos e muitos sítios, nós estamos a ver que regiões perdem população em favor de regiões mais ricas, e ainda que esses estados sejam estados regionalizados. Portanto, eu não acho que a regionalização seja uma solução milagrosa para resolver esse problema. Não existe. Também não acho que devemos pensar no exemplo paralelo das Açores e da Madeira para pensar no que poderão ser as regiões em Portugal. Porque o fenómeno da regionalização tem uma autonomia que não era suposto é uma regionalização política. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira têm competências legislativas, têm competências fiscais, têm competências em matéria de justiça, etc., que não é o caso na regionalização no continente, que está pensada desde 1976 na nossa Constituição, que são meras autarquias de natureza supramunicipal, que vão receber competências que são do Estado, neste momento exercem no Estado, e já agora algumas que, entretanto, o Estado passou para as autarquias e que se calhar não devem estar ali a ser exercidas, porque as autarquias não têm escala para lidar com elas. Isto é a segunda coisa. E a terceira coisa também é assim: não acho que se deva ter a discussão a propósito deste caso das calamidades, porque não acho que não é exatamente neste plano, a coisa não pode ser pensada atrás de isto aconteceu. Não, é e pretexto portanto, de... É evidente que não. A discussão não é para resolver este caso. A verdade é que a organização administrativa
do Estado português é profundamente disfuncional, porque falta precisamente este plano intermédio de decisão administrativa entre um município que tem uma escala muito pequena, serve para resolver determinados problemas, mas não serve para resolver problemas de transportes, de gestão de redes. Sim, mas para isso existem as entidades intermunicipais. Não. As comunidades intermunicipais, o que fazem, foi uma ideia que foi criada no tempo da Troika, o que fazem é basicamente o exercício em comum de competências que são dos municípios. Mas como quem decide nas comunidades intermunicipais, não há planeamento intermunicipal de transportes à séria, porque precisamente as comunidades intermunicipais aquilo que fazem é põem em comum as decisões que dizem respeito aos próprios municípios, mas eles não se entendem porque não há ninguém ali que tenha uma responsabilidade por todo aquele território e por alocar recursos que são só deles. E que têm legitimidade democrática para o fazer. E a terceira coisa também é que não funcionam as CCDRs. As CCDRs são um caso é uma coisa diferente, não é descentralização, é desconcentração administrativa. São competências que são do Estado Central, que são exercidas a um nível intermédio. E o grande problema é que, de facto, nós tivemos uma oportunidade falhada, quer dizer, tivemos 20 anos para fazer a regionalização. Quando finalmente se fez, o problema foi tão complicado, o processo foi tão esdrúxulo, a Constituição acabou por consagrar uma ideia de que tinha que simultaneamente fazer a definição das regiões e todas tinham que avançar em conjunto, etc. Criou-se tantos fantasmas. E tínhamos um líder da oposição na altura, de quem o governo dependia para a sobrevivência, que era o líder da oposição, chamava-se Marcelo Rebelo de Sousa, que, como era contra a regionalização, conseguiu construir a ideia de um referendo que nem sequer teve o número de eleitores suficientes para votar, porque as pessoas o tema não lhes dizia nada. Mas tivemos uma oportunidade perdida nos últimos anos, porque tivemos um primeiro-ministro que era adepto da regionalização, António Costa, e um líder da oposição, Rui Rio, que se tinha convertido a adepto da regionalização depois de ter sido Presidente da Câmara e ter percebido como é que funcionava a administração pública. E antes foi secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto não dava. Não, mas não é isso. É que, de facto, claro, ele depois de exercer uma função pública, percebeu como a administração do Estado no território não é disfuncional. Claro. Nesse momento, eles tinham esse consenso, mas a verdade é que o Presidente da República não queria avançar e ainda temos na Constituição que só pode avançar por referendo e o referendo tem que ser convocado pelo Presidente da República. E, portanto, o que eles fizeram foi uma coisa que era, ao mesmo tempo, um sucedâneo e um precursor. Era esta ideia de pegarmos nas CCDRs e pormos a direção das CCDRs a ser escolhida pelos autarcas da região e, por outro lado, tentarmos reorganizar o mapa da administração do Estado no território, porque ela está tão desarrumada, quer dizer, temos as administrações, a administração fiscal está dividida por distritos, a administração da segurança social por regiões, a saúde tem outras coisas, portanto, não há ali harmonizado. Portanto, a ideia era, vamos fazer isto e vamos deixar as CCDRs preparadas para um dia, se houver condições políticas para fazer regionalização, serão as CCDRs que pegam nisso. Mas isto ficou incompleto, agora o governo voltou a, digamos assim, governamentalizar as CCDRs, atribuir-lhes competências, mas nomeando o próprio governo e ficando na dependência dos ministros, os responsáveis por estas novas áreas. Ao mesmo tempo, o processo de descentralização para os municípios transferiu para os municípios muitas competências que alguns deles não têm sequer recursos para levar a cabo. Mas, sobretudo, estão a receber competências em áreas, em matérias que precisam de uma outra nível de escala para se poder decidir. E, portanto, isto é um tema que nós, quando nos queixamos da falta de eficácia do Estado, quando nos queixamos da falta de eficiência do Estado, isto tem que ser resolvido por aqui. E só queria dizer uma coisa, estas coisas periodicamente voltam os argumentos contra, que normalmente são cassandras que não sabem nada da administração pública, nem percebem o que estão a dizer. O argumento é ou quase então, sempre e que usam os argumentos os argumentos são sempre a mesma coisa, pequena dimensão do território, vamos criar problemas de coesão nacional, vão surgir novos Alberto João Jardins, etc, e vamos ficar como a Espanha e tudo isso. Já disse, Espanha não tem nada a ver, são comunidades com descentralização política. E depois esta coisa da despesa e da eficiência e dos taxas. Eu só queria dizer o seguinte,
€1 gasto pelos municípios é muito mais bem aplicado do que €1 gasto pelo Estado Central. A eficiência da despesa, quanto mais descentralizada mais aumenta. Em vez de estar a pagar burocracias imensas, estão-se a aplicar exatamente na resposta às situações. Portanto, isto, para melhorar a eficiência da administração pública, para melhorar a eficácia e para assegurar maior coesão nacional, tem que se avançar com isto. Eu não vou não vou contestar aquilo que o Pedro criticou, não é da opinião daquilo que eu disse, porque me parece francamente de menos importância. Não lhe dou muita importância. Eu acho que os Açores e Madeira de facto são um sucesso de regionalização. São, claro. Mas não é o modelo, não é o modelo que está pensado para Portugal. Mas o que eu queria dizer... É que há muita gente que se assusta, vão fazer aqui não sei quantas coisas. Não é obviamente assim. Tu percebes que o modelo, quer dizer, aquilo é um caso de sucesso, sobretudo pela capacidade que se tem de decidir. Não é por ter mais cargo, por ter mais responsabilidade na justiça, ou é no cerne do que é a regionalização, do que deve ser a regionalização do continente, que eu vou buscar o exemplo dos Açores e da Madeira, que é exatamente a capacidade de coordenar transportes, investimento. Repara uma coisa, nós temos um fenómeno extraordinário em Portugal, só quem não conhece minimamente o terreno. Tu vais a uma Câmara Municipal em Portugal. Então, se fores para a Zona Norte, ali ao pé do Porto, a fronteira entre cada daquelas autarquias é uma coisa quase ténue. É impossível organizar. Tu queres montar uma fábrica ali e depois vais negociar com outro tipo ali. E tudo isto gera entropias que vocês não podem imaginar. Os próprios planos de ordenamento os planos de ordenamento, quer dizer, nem esses chegam em grande parte a ser coordenados. Tu podes ter em Passos de Ferreira um parque habitacional encostado a uma zona industrial hoje em dia já não existe. Não, existe. Não. Novas urbanizações, hoje em dia, isso é um fenómeno dos anos 80. Olha, tu olhas para o território naquela zona e continuas a ver. É um território coisas, que tem uma herança do passado. Com coisas absolutamente notáveis. E aquilo que se quer é ver essa coordenação. A questão, por exemplo, das escolas, da localização das escolas, da localização de serviços públicos. Quer dizer, eu não consigo entender como é que um político, particularmente, que conheça o terreno, e nesse aspecto é extraordinário, sabes? Com isto termino. Aqui há 3 ou 4 anos houve uma sondagem junto dos autarcas, se eles concordavam com a regionalização. Acho que só 3 ou 4 disseram que não. Isto diz muito. Mas o que é estranho é que muitos dos autarcas que depois vêm para o Terreiro do Paço, alguns estavam... mudando de posição. Não vamos ver se temos tempo de chegar ao xerife. Porque é que nada fazem? Houve ministros que já foram presidentes da Câmara e que chegaram aqui e nada fizeram pela regionalização. Não fizeram porque isso não é uma decisão que caiba a um ministro. Isso é mesmo uma coisa que tem que ser o governo. Obviamente, é um governo como todo e o Presidente da República. Nós temos na Constituição que isto é feito por referendo. E o referendo é convocado pelo Presidente da República e tem que ser decidido pela Assembleia da República. A Assembleia da República tem que decidir fazer o referendo e o Presidente... Quantos anos foi António Costa Primeiro-Ministro? Há aqui outro tema. Foi este caminho que fizeram. Há aqui outro tema que tem a ver com o tal PT-PRR e o anunciado pelo Primeiro-Ministro, conta já com o apoio de Bruxelas no sentido em que esta despesa pode não vir a contar para o déficit, mas não deixa de ser preciso assumir dívida, precisa ver. Quão ambicioso é preciso que para a economia portuguesa que não trava fundo, que seja este PRR português? Bom, em primeiro lugar tenho dúvidas sobre se o PRR português é necessariamente para fazer face à emergência, à resposta de emergência, aquilo que estamos neste momento a ver. Não pode ser para isso, não é? Tem que ser numa lógica de... Se for uma coisa de um plano... relançar a economia... Se for um plano de investimento plurianual, obviamente ele vai ter que ter recursos que alguns deles poderão vir de fundos europeus. Há uma coisa que os governos gostam muito de fazer, que é reempacotar envelopes financeiros que já existem e dizer que agora, ou projetos que já estavam pensados e dizer que isto agora faz parte do PT-PRR, ou seja lá o que for. E vamos Mas ver eu acho muito necessário que haja de facto um plano, digamos assim, calendarizado no tempo de investimentos que são críticos para Portugal. Mas esse plano já existe.
Nós já temos imensos planos de infraestruturas. O grande problema que nós temos não é ter ideias para fazer infraestruturas e recursos para fazer. Aquilo que acontece sistematicamente é que não conseguimos executá-los. O ano passado, 2025, o governo disse que ia aumentar o investimento público e depois não aumentou. Foi o ano, aliás, em que ficou mais dinheiro de investimento público orçamentado por executar. Nós tínhamos dinheiro no PRR para fazer habitação, para fazer metros, para fazer ferrovia, para fazer lares de idosos, para fazer creches, etc. E não se fez porque o Estado não consegue executar obra pública. O que volto ao meu ponto, que é assim, mais importante do que fazer um PTRR é fechar a administração pública, mudar a lei da contratação pública, mudar o regime dos licenciamentos, mudar o regime da avaliação de impacto ambiental, mudar as competências do Tribunal de Contas, mudar a maneira como o Ministério Público fiscaliza em primeira via a atividade da administração através de processos de crime e não fez de ser nos tribunais. E não esqueceste do Tribunal de Contas. Falei de mudar. Portanto, isso é mais importante do que o PTP. Esta reforma do Estado que estamos todos à espera de ver no que vai dar é o verdadeiro PRR que precisa a economia portuguesa? Eu desde o tempo da Troika que fiquei um bocadinho vacinado com a história das reformas vacinado estruturais. Vacinado é a Porto, em Lisboa diz que vacinado. Vacinado também. Tenho direito. Tens, sim senhor, que eu também. Também sou do Porto. Eu fiquei muito vacinado com a história das reformas estruturais, porque as reformas estruturais naquele tempo foram aquela coisa espantosa de ter cortado salários e pensões e ter permitido nacionalizações de empresas por parte de Estados estrangeiros. Agora, quanto à reforma do Estado, o que eu sei é muito simples, é fazer copy-paste, também não quero inventar nada daquilo que disse neste momento o Pedro Cisa Vieira. Eu faço copy, ponho passe e depois acrescento mais uns 20. Quer dizer, o que eu acredito é que se tem de fazer mudanças incrementais em vários setores do Estado. Porque além do que ele disse, eu falava da organização do Ministério Público, falava daquilo que é a nossa organização económica em determinados setores, havia muitas coisas para fazer. Agora, o que não se vê, quer dizer, tu repara uma coisa, o governo de ímpeto reformista que nos foi vendido por Luís Montenegro teve muito a ver com o ímpeto reformista do último governo de António Costa. É zero. Sendo que este ainda é pior porque as grandes reformas foi a lei de imigração e a lei da nacionalidade. E agora uma lei do trabalho que já se percebeu que não vai a lado nenhum e que só vai haver problemas. Digam-me o que... E depois é assim, eu não consigo. Há bocado falávamos da lei do trabalho. De não termos uma lógica, um edifício. Eu ainda não percebi naquilo que se quer mudar qual é a lógica e qual é o edifício que se quer construir. São medidas assim à vol do azul. E tenho que dizer uma coisa que me custa dizer, mas que é verdade. Eu lembro-me de um governo reformista, o último grande governo reformista neste país. Sócrates, o primeiro foi o governo do arquiteto, do engenheiro José Sócrates. Quer dizer, e é verdade, mas não foi exatamente, aliás, foi exatamente porque sabia enunciar aquilo que se queria mudar. E que se foram dando passos incrementais, mas se nós não estabelecemos uma fasquia e depois que geramos passos incrementais, é que senão caímos na história das reformas estruturais que são sempre revoluções. As revoluções não servem para nada, só servem para destruir, na maior parte das situações, particularmente nestes aspectos que nós estamos a fazer. Portanto, é preciso saber onde se quer chegar e criar passos incrementais para lá chegar. Vamos ainda passar pelo Sheriff Trump. Começamos mais uma semana com Donald Trump a policiar o mundo e a querer impor os seus termos, tanto na paz para a Ucrânia como no acordo para o Irão. No caso da Ucrânia, Zelensky já veio considerar esta quarta-feira que a pressão que é feita sobre o país e não sobre a Rússia é absolutamente injusta. Pergunto, Cisa Vieira, só para olharmos para este caso, porque parece que andamos sempre aqui em rodinha como aos hamsters, há o risco de banalização destas tentativas de chegar à paz e eternizarem uma guerra que está num impasse e não se vê como é que se sai daqui. Sim, eu acho que sim. Quer dizer, mas eu já não... Eu desisto de tentar perceber a lógica das intervenções dos Estados Unidos nos vários conflitos.
porque este presidente começou por dizer que não ia mais envolver os Estados Unidos em guerras e que se ele for presidente acabaria com a guerra da Ucrânia muito rapidamente, e depois a seguir aquilo que faz é bombardeia o Irão, está a fazer ameaças ao Irão, a dizer que quer que o Irão faça já não percebo o quê, não sei qual é o objetivo que os Estados Unidos têm para o Irão, não se percebe depois qual ter dito que tinha acabado totalmente faz ameaças a aliados, portanto, eu não consigo perceber. Em Genebra está o Steve Witkoff e o Jared Kushner a negociarem com os ucranianos, depois a seguir vão falar com os iranianos, tipos que não têm qualquer ligação ao aparelho de Estado americano. Portanto, tudo isto é uma coisa que eu já desisti de tentar perceber qual é a lógica. Pergunto se esse não é o drama de nós todos. É o drama de nós. Estamos a desistir é o de drama de nós todos. Depois há uns tipos mais inteligentes, mais estruturados, que tentam enquadrar estas coisas, como o Marco Rubio, que vem fazer um discurso à Conferência de Munique antes de se encontrar com o Orbán e o Fico, mas que basicamente, de uma forma mais polida, diz isto, que é: a Europa é muito importante para os Estados Unidos, porque ambos partilhamos a mesma matriz cristã, mas vocês estão a ser completamente cilindrados e, portanto, nós aquilo que queremos é que continuar-vos a assegurar a proteção nuclear, mas vocês têm que nos pagar e vocês têm que, de alguma maneira, aceitar os valores e a matriz de política que nós agora o Poder Executivo... em Munique foi muito claro. A agenda MAGA não é da Europa. E, portanto, eu confesso que acho que isto é uma coisa... A ideia de que nós temos, de facto, nós ainda precisamos muito dos Estados Unidos, mas que o caminho tem que ser feito no sentido de nos tornarmos mais autónomos e mais resilientes, é muito importante. E eu gostava que o governo português também pudesse explicar-nos, pudesse ter uma discussão sobre como é que Portugal encara as mudanças em curso no mundo e na União Europeia. Qual é o interesse nacional neste contexto? Quais são as nossas prioridades? De que lado é que estamos? O que é que queremos fazer? E eu confesso que não vejo verdadeiramente esta questão de ter também a centralidade que devia ter, porque essa vai ser decisiva para o nosso futuro. Pedro Marcos Lopes, esta ideia de que... Vieira está com falta de memória. Então, quando foi a eleição entre Trump e Kamala Harris, tanto o primeiro-ministro como o líder parlamentar estavam equidistantes, mas isso é uma especialidade. Estavam equidistantes entre Donald Trump e Kamala Harris. Por amor de Deus, quer dizer... É uma especialidade política de quem está ao centro e... Na verdade, isso para mim é menos importante, porque eu posso dizer assim, os portugueses não votam nos Estados Unidos, mas há uma coisa diferente, é que nós temos uma palavra a dizer sobre as mudanças em curso na União Europeia. Por exemplo, neste momento está-se a discutir haver uma cooperação reforçada ao nível económico entre Alemanha, França e Holanda, Espanha e Polónia. Portugal, o que é que pensa sobre isso? Quer estar no primeiro núcleo de integração ou vai ficar de fora? Sim. Há uma colaboração reforçada em matéria de defesa. Portugal vai dizer, não, nós ainda confiamos na proteção americana ou quer participar nesse esforço. Portugal, relativamente àquilo que são as posições, as grandes discussões sobre a reformulação da União Europeia, onde é que se coloca? Eu sei algumas coisas, mas não sei noutras. E isto vão ser decisões que se vão tornar nos próximos meses e nos quais o país tem uma voz. Nós estamos sentados à mesa. Eu não disse a história do Donald Pedro, Trump. fechaste ao C para irmos para o bloco Eu não falei da posição de Hugo Soares e de Luís Montenegro equidistante entre Kamala Harris e Donald Trump em termos de piada. Eu acho que isto demonstra bem qual é a ideia ou a falta de ideia sobre as posições políticas fundamentais que é essencial Portugal ter neste momento. E diz muito da falta de pensamento estratégico de quem manda neste país. Isso para mim é muito relevante. Muito relevante. Deixa-me só tocar nos pontos em relação ao Trump. Primeiro, há duas constantes das várias que nós sabemos nos Estados Unidos neste momento. O ódio, entre aspas, à Europa,
A história do Marco Rubio, quer dizer, o Marco Rubio foi mais polido a dizer o que J.D. Vance disse. Quer dizer, não haja ilusão nenhuma, que o objetivo é destruir o projeto europeu, porque o projeto europeu, quanto mais unido... como o Pedro lembrou, foi logo a seguir ter com o Orban e quanto mais unido o projeto europeu estiver, pior será para os Estados Unidos. Não nos esqueçamos que na Hungria está a ser jogada uma cartada extraordinária, porque não é em vão que vão neste momento à Hungria, e não é em vão que neste momento a Rússia está a fazer tudo o que está a fazer na Hungria, não é em vão que a campanha na Hungria está a ser das coisas mais vergonhosas que existe, porque há muito em jogo nesta eleição. E eu não tenho grandes expectativas, porque acho que aquilo vai ser um fartar vilanagem, porque a democracia já lá acabou há muito tempo. Portanto, esse ódio à Europa é fundamental, é o que define. O segundo, cada vez nós percebemos mais o que é que se está a passar nos Estados Unidos. Eu, por acaso, discordo, eu já percebi muito bem. Nós temos um regime que, salvo erro, a Atlântia ele chamava patrimonialista, assim, uma coisa do género, onde a corrupção está institucionalizada através da Casa Branca. Esta história, por exemplo, nós nem falamos disso porque passa como piada, da Melania. Quer dizer, houve um tipo que pagou uns milhões para ser bem visto pelo governo dos Estados Unidos. Isto passa-se normalmente. Quer dizer, e o facto é que a Europa está a tentar ganhar tempo, mas eu não vejo esse tempo dar grandes frutos. Eu sei que é lento. Quem vai sofrer mais com isto? Não tenho dúvida, mas vai ser a Ucrânia. A visão que os Estados Unidos, me parece neste momento, que a administração americana tem sobre a Europa é assim: a União Europeia é uma coisa que nos faz frente. Claro. E, portanto, nós estamos apostados em apoiar os partidos que querem a desagregação da União Europeia. Nisto estamos sintonizados com a Rússia. Queremos que a Europa seja um continente de pequenos Estados. Os Estados de leste estão ainda dentro da zona de influência dos russos e nós não nos importamos com isso, pensam os americanos. E o resto da Europa é o nosso mercado natural, que nos compra serviços digitais, que nos compra armamento, que nos compra energia e faz o que a gente mandar. E isto, portanto, quer dizer, é isto que eles querem, e contra isto a única coisa que a gente pode fazer é ter uma União Europeia mais forte. É reforçar a União Europeia. Bom, o regresso à normalidade é também o regresso do Bloco Central de Interesses, à altura em que os comentadores residentes fazem as suas propostas culturais sobre o que ler, ver e ouvir, livros, exposições, teatro, cinema, discos, concertos. Ouvimos primeiro as sugestões de Pedro Marcos Lopes. Ora bem, esta semana são 2 livros. O primeiro é um livro que foi publicado agora pela Guerra e Paz, acho que foi pela Guerra e Paz, que é uma coletânea, um apanhado de alguns inéditos mesmo, de António Boto. António Boto foi um grande poeta do princípio do século XX, um poeta mordaz, com muito conteúdo erótico, muito sexualizado, e agora há uma coletânea dos poemas dele que não recomendo aos mais... puristas? Não é puristas, aos mais... não é puristas. Aos mais sensíveis, claro, que têm um conteúdo sexual muito explícito. É um livro extraordinário, porque é um livro de poemas muito bom. António Boto era um grande poeta e até deu origem a algo que eu depois vou de falar aqui, que vai ser em março uma festa chamada O Baile dos Bombeiros, onde há muito de António Boto, mas quando chegar à altura lá chegarei. Portanto, chama-se Caderno Proibido, do António Boto, e foi agora publicado. A segundo é uma memória. Eu tenho um querido amigo que nós temos uma espécie de projeto de andar sempre à busca de livros e a picar-nos um ao outro qual é o alfarrabista que nós encontramos o livro mais raro, mais isto, mais aquilo que nós não conhecemos. E ele outro dia falou-me de uma coisa que, eu descobri uma grande escritora dos anos 80, fins dos anos 70, que era a Olga Gonçalves. E eu lembro-me, não sei se vocês se lembram, mas foi uma coisa muito geracional. Eu lembrava-me de um livro, Mandei-lhe uma Boca. Foi um livro muito importante na minha altura, ali por volta, o livro é de 77, e esta escritora foi completamente esquecida. Ninguém se lembra dela. Era uma pessoa que o José Saramago gostava muito, promovia muito, foi publicada pela Caminho, e portanto, olha, gostava de chamar um bocadinho, não era chamar a música, é chamar os editores, e para que revejam se é possível fazer alguma coisa pela obra de Olga Gonçalves, que era uma escritora extraordinária e que está esquecida. A música. Eu ontem fui ver uma coisa linda,
que foi um espetáculo ontem do Samuel Lúria e o Rui Reininho no Maria Matos, onde eles falavam das músicas de cada um e cantaram, fiquei encantado. Portanto, já não posso mandar as pessoas lá, mas proponho que se ouça, que não tem nada a ver, uma música que o Samuel Lúria lançou agora, que é do PZ, que o Samuel Lúria colabora. O PZ também é um tipo pouco conhecido e é um tipo que vale muito a pena ouvir. Chama-se Todo o Santo Dia. É uma música do PZ e do Samuel Lúria, que eu gostei muito, é uma música nova, já é deste ano e é a música que eu tenho para recomendar. 2 livros e uma música, sugestões de Pedro Marcos Lopes. Lembrar que podem sempre consultar os textos com estas propostas na apresentação do podcast nas páginas da SIC e do Expresso. Pedro Cisa Vera. Bom, eu no outro dia estava a passar pela Netflix e de repente apareceu-me à frente um filme que estreou há 50 anos, precisamente, que é o Taxi Driver, e que revi, pela 17ª vez. Não vi todo, mas é absolutamente extraordinário. A gente, quando revê, percebe como aquilo é absolutamente extraordinário. Faz 50 anos. E faz 50 anos eu tinha visto... Eu vi aquele filme logo quando estreou, porque na altura ia muito ao cinema com os meus pais. E o filme é horrível. Quando tu vês aquilo com 12 anos, aquilo é violentíssimo, mas é fascinante. Mas é... de facto um filme notável, feito por um cineasta que é absolutamente genial, o Martin Scorsese, que eu me admiro não só como fazedor de filmes, mas como apaixonado e divulgador da história do cinema, que tem uma capacidade de mostrar as coisas de uma maneira fantástica. A fotografia, o horrível argumento do Paul Schrader, aquelas figuras todas, aquele retrato de Nova Iorque nos anos 70, a música que era de um compositor que fazia música para os filmes do Hitchcock, tudo aquilo é absolutamente extraordinário. Foi há 50 anos, eu continuo a pensar que há 50 anos atrás, naquela década de 70, de facto o mundo estava em crise. A gente pensa que as crises são de agora, mas naquela altura estava verdadeiramente em crise. Vivíamos em hiperinflação, Nova Iorque estava falida, havia crime, droga, prostituição. Em Portugal estávamos no meio, estava a renascer a esperança, mas no meio de imensa pobreza e miséria e tudo isso. Mas a verdade é esta, é que estas circunstâncias também estimulam a criatividade. E, portanto, grandes obras de arte se produziram nesta altura e o Taxi Driver é uma delas. Jodie Foster, faz agora 50 anos. Linda, muito novinha. Jodie Foster tinha 12 anos quando o filme foi feito. É uma coisa extraordinária. Um bom filme para rever. Quando voltarmos na próxima semana, já terão regressado os debates quinzenais no Parlamento, depois das eleições presidenciais, com as repercussões que teve em cada um dos partidos com assento parlamentar, e saberemos melhor como é que se cosem estas relações entre oposições e o governo. Fiquem bem, até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.